eu queria dar umas relações para vocês, né? Então, comecei a partir da aula de ontem, né? Nós trabalhamos essa discussão das conexões, conexão afim sem torção, contorção e conexão de Cristófilo. Então, eu queria só mostrar, eu queria fazer um resumo com vocês, porque tem uma série de propriedades do tensor de curvatura de Riemann que às vezes a gente pode usar, mas que não são válidas em presença de torção. Então, eu vou querer catalogar com vocês uma série de relações que podem ser úteis quando a gente está em presença de torção. Se tiver torção zero, faz igual a zero, ganha as identidades usuárias. Senão, a gente sabe como modificar. Então, essa é a nossa conexão afim geral. A parte simétrica aqui, que é a parte que depende é o símbolo de Cristófilo, é aquela que só depende da métrica, da inversa da métrica e das derivadas da métrica, mas a parte de contorção. Lembre-se, aqui uma observação também que eu queria chamar a atenção, que a torção é antissimétrica nos dois primeiros índices. Então, a torção, ela satisfaz a essa propriedade aqui, T alfa beta gama é igual a menos T beta alfa gama. Então, a torção é antissimétrica nos dois primeiros índices. Agora, vamos olhar a contorção. A contorção, se nós trocarmos alfa com beta na contorção, esse termo aqui vai ficar T beta alfa gama. Esse termo aqui vai ficar T gama beta alfa. E esse termo aqui vai ficar menos T alfa gama beta. Então, só troquei alfa com beta para ver o que acontece. Então, esse termo aqui vai nesse aqui, né? Esse termo aqui é T alfa beta gama. Então, esse termo aqui é T beta alfa, então é menos T alfa beta gama. Se eu trocar, se eu trocar alfa com beta aqui, isso aqui vai ficar beta alfa, isso aqui, perdão. Isso aqui é assimétrico só dos dois primeiros índices. Então, isso vai ficar menos T beta gama alfa. Menos T beta gama alfa. Torção é assimétrica dos dois primeiros índices. Se eu trocar aqui, isso vai ficar T gama alfa beta. Então, a gente vê, esse termo vale menos esse. Porém, esse termo aqui reproduz esse. E esse termo aqui reproduz esse. Então, a contorção, ela não é antissimétrica nos dois primeiros índices. Mas vamos olhar onde é que a contorção tem uma propriedade de simetria. Vamos trocar beta com gama. Só que eu estou chamando a atenção disso porque é uma relação que pode enganar. A torção é antissimétrica nos dois primeiros índices. Mas vamos olhar a contorção. Vamos trocar beta com gama. Então, esse primeiro termo vai ser T gama beta. O segundo termo vai ser T beta, o alfa fica no meio e o gama vem para o lugar do beta. E esse termo aqui eu vou trocar beta com gama, vai ficar menos T gama beta alfa. Então, fiz uma troca de beta com gama, mantendo o gama em cima e o beta embaixo, claro. Então, esse termo aqui, se eu trocar alfa, a torção é antissimétrica nos dois primeiros índices. Então, isso vai ficar menos T gama alfa beta. A torção aqui é antissimétrica nos dois primeiros índices. Então, isso aqui vai ficar menos T alfa beta gama. E a torção é antissimétrica nesses dois primeiros índices. Vai ficar mais T beta gama alfa. Então, a gente vê, ó, esse termo aqui troca de sinal, esse termo troca de sinal, esse termo troca de sinal. Então, a gente mostra que a antissimetria da contorção não é nos dois primeiros índices, mas nos dois últimos índices. Olha, isso aqui é menos T alfa gama. Então, essa propriedade que eu queria chamar a atenção, que é diferente da torção. A torção é antissimétrica nos dois primeiros índices e a contorção é antissimétrica nos dois últimos índices. Só isso que eu queria chamar a atenção, não ressaltei. Depois, uma outra relação importante, vamos fazer o seguinte, vamos escrever o tensor de curvatura, como a gente já tinha feito, em função da conexão. Então, vou botar R, Mi, alfa, beta, gama. Esse objeto aqui, ele é função da conexão afim. Isso aqui para nós é DI, gama, alfa, beta, gama. Menos D alfa,
Certo? Nós tínhamos já chegado a essa conclusão quando a gente estudou a álgebra das derivadas covariantes. Então, isso aí é a curvatura de Riemann em termos da conexão afim. Lembre-se que essas duas propriedades aqui são válidas. R é antissimétrico dos dois primeiros itens, e alfa. Beta gama é igual a menos R alfa mi beta gama. Que é igual também a menos R mi alfa gama beta. Então a gente vê o seguinte, a curvatura de Riemann, no caso mais geral, ela tem antissimetria nos dois primeiros índices e tem antissimetria nos dois últimos índices. Tem uma outra propriedade que às vezes é usada, mas que não é válida em geral, ela só é válida se a torção for nula. Então eu vou colocar aqui. Em geral, se a gente for tentar discutir isso, se a curvatura, se a conexão não tem torção, ou seja, não tem contorção, ela é puramente cristófora, então nós temos uma identidade de Bianchi, nós vamos falar sobre ela, que dá para a gente algo do tipo. O tensor de Riemann, ele é simétrico na troca simultânea dos dois índices. Então, se eu puxar o beta gama cá para frente, o mi alfa cá para trás, há uma simetria. Há uma simetria na troca consecutiva simultânea dos dois índices. Então, essa propriedade é geral. A antissimetria nos dois primeiros índices é sempre, e a antissimetria nos dois últimos índices é sempre. Essa propriedade aqui, que muitas vezes é dada como válida, ela é válida só se não houver torção. Então, nós vamos mostrar por que a torção destrói essa propriedade. Eu vou apagar isso aqui, só estou chamando a atenção. Mas essas propriedades aqui são gerais. Agora, o que nós vamos fazer vai ser o seguinte. Suponhamos que eu calcule uma curvatura só com a conexão de Cristóforo. Suponhamos que eu veja, se a minha conexão for Cristóforo puro, como é que fica a curvatura? Então eu vou chamar esse tensor de Riemann aqui, é o tensor de Riemann R0, é o tensor de Riemann calculado com o símbolo de Cristóforo. Então é só como se eu colocasse aqui gama 0, gama 0, gama 0, gama 0. Então R0, vou chamar aqui de mi. Vou ter aqui mi alfa, beta gama, é o R de mi alfa, beta gama, calculado com o gama 0. Então, sem torção. Então, esse é o tensor de Riemann, que vocês vão encontrar, por exemplo, no livro do Eimer, nos livros que, aonde você não trabalha com torção, a gente então vai construir o tensor de Riemann colocando aqui só o Cristóforo mesmo. Cristóforo Você tem livro do Eimer? não tem. Isso aqui tem. No livro do Eimer de relatividade. Tá. Então agora a questão é, se nós agora substituirmos esse gama aqui pelo gama 0 mais a contorção, nós vamos conseguir comparar quem é o tensor de Riemann com a conexão geral e a parte que vem só da conexão afim. Então surge essa relação, substituindo, né, na expressão do R, o gama por gama 0 mais K, então nós vamos chegar à seguinte expressão. O tensor de Riemann geral, quer dizer, mi, alfa, beta, gama, calculado com a conexão afim geral, ele vai ser o tensor de Riemann particular da conexão afim, do Cristóforo. Então esse aqui é o calculado com o gama 0, só com o Cristóforo. Mas, agora, vão aparecer termos extras que são contribuições da torção. Então, o tensor de Riemann geral é o tensor de Riemann usual com Cristóforo, sem torção, mais a contribuição. A gente isola a contribuição que vem da torção. E dá esse termo aqui. Mais nada, vou botar aqui porque é nada 0, mi, kappa, alfa, beta, gama. Menos nada 0, alfa, kappa, mi, beta, gama, mais kappa, mi, rho, gama, kappa, alfa, beta, rho, menos kappa, rho, alfa,
Oi? Qual dos dois faz os planetas se movimentarem? Eu acho que o Cristóforo já basta, né? Para Einstein, com o Cristóforo você já tira a precessão do periélio de Mercúrio, já tira tudo, tira até buraco negro. É a válvula. A torção é uma propriedade mais difícil de detectar, não é? Então está aqui. Então a gente vê o seguinte, tudo que está no Cristóforo está aqui. Agora, quem é essa derivada nabla zero? É a derivada covariante feita só com o símbolo de Cristóforo. Só declarar aqui quem é. Então, o que significa o nabla zero, não é? Nabla zero, tudo que tem zero tem Cristóforo. Nabla zero, vamos colocar assim, é a derivada covariante com a conexão de Cristóforo. Então significa o quê? Significa que, se eu for fazer o nabla zero do kappa, alfa, beta, gama, isso aqui para mim então é nabla mi, né? Dmi, kappa, alfa, beta, gama. Aí vai agora para pegar a conexão de Cristóforo. Mais gama, Cristóforo. Gama, rho, mi, alfa, kappa, rho, beta, gama. Mais gama, zero, rho, alfa, mi, beta, e alfa, e beta, isso. E aí vai ficar agora kappa, kappa alfa, e agora está aqui gama. Então, gama, Cristóforo, gama, mi, rho, kappa, alfa, beta. Então, ou seja, nabla zero é a derivada covariante normal, só que calculado tudo com Cristóforo. Então, para a gente poder separar completamente o efeito da torção. Então, a contorção. Então, a relação entre essas duas, né, relações é essa. Então, a gente pode ver que esse R aqui é um simétrico desses dois primeiros índices e é um simétrico desses dois últimos índices, certo? E aí, a prescrição para se calcular essa derivada aqui é isso aqui. Aí agora eu vou dar uma relação que é importante. Pode falar aí. Esse aqui é perdão, né? Perdão, esse aqui é menos, tá errado. Esse aqui é menos, os índices covariantes pegam menos, isso. E o índice contravariante pega mais, perfeito. É isso aí. Muito bem. Então, agora tem uma primeira relação. A relatividade já é só pegar tudo que é gama zero, tudo que é zero. A relatividade geral, assim, de Einstein, normal, sem Fermi, né? Ela só pega o gama zero, tudo que é zero, ela não tem torção. Quer dizer, a geometria riemanniana, ela é sem torção. Se você introduzir torções, você já vai falar de uma geometria de Einstein, cartão, de Einstein, tem um clima cartão. Como é que o pessoal, esse pessoal como o Ruffini, que tem que dialogar com isso, né? Fazer testes. Como é que eles colocam? Como é que você mede efeitos da torção? Né? O que se tem? Bom, o que a gente entende é o seguinte, com a visão de gravitação, se a gravitação é omitida da teoria de cordas, se a gente olha para as teorias de cordas e vê como é que das cordas eu gero a gravitação, a torção passa a desempenhar um papel fundamental. A teoria de cordas, ela te dá como resultado uma teoria de gravitação em presença de torção e mais ainda, uma torção dinâmica. Você tem uma dinâmica especial para a torção. E aí, o que se faz é buscar indícios, né, na relatividade geral, buscar indícios na astrofísica,
buscar indícios na cosmologia de que você tem testes que comprovem a presença de pontos de torção na relatividade geral. Então, onde é que você pode ver efeitos possíveis da torção na relatividade geral? Então, tem vários estudos sobre isso, né? Tem, por exemplo, você pode... Mas não tem assim, você não tem ainda uma prova definitiva de que você tem efeitos detectáveis da torção. Você ainda não tem... Você tem vários testes, você tem vários limites sobre a torção, mas você ainda não tem assim, a prova. Esse fenômeno aqui mostra que tem torção em algum fenômeno na astrofísica. Então, você pode estudar efeito da torção, por exemplo, em algumas anomalias, de movimentos, de movimentos de colapso estelar. Então, você tem que buscar uma física, uma fenomenologia para a torção. Uma outra possibilidade é ver efeitos da torção em física de partículas. Por exemplo, no LHC. No LHC, você tem energia suficiente para poder excitar, talvez, né, alguns graus de liberdade gravitacionais. Então, uma possibilidade de você ver um efeito detectável da torção é se, por exemplo, no LHC, você tem sinais de que você tem jatos, decaimentos que são produzidos por efeito de graviton massivo. Então, a existência de um graviton massivo não é o único, mas ela é um possível efeito da torção. Quer dizer, teorias de gravitação com torção dinâmica, elas levam naturalmente a graviton massivo. Então, você vai, de repente, um modo de você procurar efeito mensurável da torção é através da existência de graviton massivo. Você vai poder dar um perfil, quer dizer, se o graviton é massivo e essa massa provém da torção, você vai ter certos acoplamentos com os férmions. Então, quer dizer, há uma busca hoje, tanto na física de partículas, né, quanto na física extraterrestre, na física celestial, aí, de observação do Hubble, fenômenos astrofísicos, de você ver se você tem efeitos detectáveis da torção. Mas, por exemplo, se eu for discutir com... Sei. E daí, sabe, eu assisti um curso sobre ela. Coitado, down. E ele ensinou que, vamos dizer, a gente deve usar uma simetria ao máximo. Uma simetria... Claro, porque a gente aprende da teoria. É um campo para você puder plantar, você deve usar. E daí, usando a simetria ao máximo, eu chego à torção. Então, isso, quer dizer, a simetria máxima da relatividade geral, ela te implica na existência de torção. E mais ainda, se a gente imagina que a teoria de cordas possa ser uma boa descrição para a gravitação, a gente se pergunta, como eu falei ontem, a gente extrai uma teoria de Young-Mills da teoria de cordas, e a gente recorta essa teoria de Young-Mills, truncando completamente a teoria de corda, mas não destrói a renormalizabilidade da teoria de Young-Mills. A gente ganha uma teoria de Young-Mills consistente, tirando ela do cenário de cordas. Eu consigo retirar ela, truncar muitos graus de liberdade, mas a teoria que me sobra é uma teoria consistente. Se eu faço isso com a gravitação, da teoria de cordas eu não consigo tirar Einstein puro. Quer dizer, a relatividade geral, ela sai também da teoria de cordas, mas ela não sai só raiz menos G. A Lagrangiana de Einstein é uma parte. Você certamente não tem. A teoria de cordas, ela excita graus de liberdade da torção. Então, a gravitação que emerge da teoria de cordas é uma gravitação com torção. E aí, opa, não? Uma gravitação com torção, quando analisa a luz, pode ter a curvatura da luz, mas a polarização da luz tem um efeito Faraday. Assim, você pode ter um efeito Faraday. Por exemplo, birrefringência, exatamente. Se você propaga fótons, né, numa gravitação, num ambiente gravitacional com torção, você vai ter efeitos de polarização, você vai ter birrefringência, efeito Faraday, tem efeitos. Isso é uma coisa que se tenta fazer, justamente buscar a birrefringência em raios gama, né? Em raios de fótons superenergéticos. Talvez essa birrefringência ela possa ser um efeito da torção. A questão é que a birrefringência também pode ser causada por um campo magnético forte. Né? Quer dizer, se a luz passa próximo de uma magnetar que tem um campo magnético forte, o campo magnético ali daquele ambiente, ele interfere, cria uma não linearidade, ele interfere com o campo magnético, com o campo da luz que está passando ali e mexe na polarização também. Então, eu acho que a questão experimental difícil é você saber distinguir se é um efeito da torção ou de algum campo magnético cósmico muito intenso. Mas o que você falou é verdade. Um dos testes da torção também
é você acoplar, vamos fazer isso aqui, não vou fazer o teste, mas vamos acoplar Maxwell com a relatividade e em presença de torção. E aí, como é que a torção pode, por exemplo, influenciar nas equações de Maxwell? Será que eu consigo escrever as equações de Maxwell com algumas extensões devido à torção? Seriam desvios, né, do eletromagnetismo usual devido a efeitos da torção. Então, quer dizer, mas o que é importante é que, como você falou, explorando a simetria ao máximo, nós temos torção. E a teoria de cordas, que ela usa maximamente as simetrias possíveis, né, do espaço-tempo, ela também te dá uma gravitação com torção. Tem um ex-estudante da CISA, ele é iraniano, tem uns papers dele muito interessantes em que ele trabalha bastante isso, ele trabalha vários testes. Eu vou trazer, tem uma complicada, ele foi colega do Ricardo Scherer. O Ricardo Scherer, quando fez a CISA, esse iraniano era colega dele de doutorado lá. E o iraniano... daqui? É o Ricardo Scherer, que é o nosso professor, que é da Brau. Da Brau, aqui é Shella. Aqui é professor... não, Shella. Não, eu falo do Ricardo Scherer, que foi estudante da CISA, é professor na Brau. Ele fez com Bonoro, ele fez doutorado com Bonoro. Você fez com o senhor? Não, ele fez doutorado com Bonoro. É um dióxido, com cordas. Agora Cris. Isso. Ele é faixa preta de karatê, não sei o que de Aikido. Não parece, não parece, não, ele é tão tranquilo. Ele fez a CISA com Bonoro, ele fez doutorado, né? Que legal. Aí esse colega iraniano dele, eu tenho as referências do trabalho, eu posso passar para vocês. Ele fez uma série de trabalhos interessantes ligados com a torção, inclusive ele até aludia, ele faz um trabalho bonito mesmo, que ele relacionava aquela anomalia que teve na trajetória da Pioneer. Lembra que teve aquele problema da Pioneer, que ela tinha uma aceleração que era completamente anômala dentro dos cânones da relatividade. E esse trabalho desse iraniano, ele mostra que uma fonte daquela anomalia na aceleração daquela nave Pioneer, que foi mandada, aquela sonda que foi para o Sol, ele associa aquilo ao efeito da torção. Foi uma proposta que ele fez. Então, quer dizer, tem vários testes possíveis para a torção. Qual foi o aceite? Ele foi aceito, mas assim, não se tem, a medida ainda não tem consenso. Dizem que, na verdade, parece que a anomalia, na verdade, não existe, foi um problema de medida também. A questão está meio no ar, a questão está meio irresolvida. Mas eu estou só colocando isso, que a gente tem que buscar efeitos da torção. Dentro da tua escola aqui, onde você tem o braço simetria máxima. Certo. Essa é uma máxima da escola daqui. E depois da escola de lá. Sei. Porque a simetria tem que ser... Tem que ser quebrada. Aí o que a gente vai fazer, né? Como é que é? Tem que fazer teste, tem que esperar. Temos que esperar o Hubble, o Planck, ESO, tem que começar a buscar. Ou quem sabe o LHC. Quem sabe o LHC, não realmente, os sinais de gráfico massivo decaem em jatos de férmions, né? Que você pode, quer dizer, ter alguma evidência, é possível. Quer dizer, o LHC tem condição de verificar a existência de gráfico massivo. E aí, esse gráfico massivo ele pode ser justamente uma revelação de que você tem torção dinâmica. Vou colocar essa relação, vamos retomar agora a relação que é bem conhecida. Se nós pegarmos o tensor de Riemann, R0, então sempre que eu colocar o R0, é porque ele é o tensor de Riemann calculado com a conexão de Christoffel. Então, se nós pegarmos o R0, alfa, beta, gama, delta, ele tem a seguinte propriedade. Ele tem a propriedade de, a soma cíclica é o seguinte, R0, alfa, beta, gama, delta, é igual a zero. Se eu pegar a combinação completamente antissimétrica nos três primeiros índices, essa relação aqui é idêntica a isso aqui. R0, na verdade essa relação aqui tem 6 termos. Alfa, beta, gama, mais beta, gama, alfa, mais gama, alfa, beta, menos beta, alfa, gama, menos beta, gama, alfa, menos gama, alfa, beta. Se eu pegar esses 6 termos, mas eu usar a antissimetria dos 2 primeiros termos, esses 6 termos se reduzem a esses 3 termos que eu vou colocar aqui. Alfa, beta, gama, delta, mais R0, beta, gama, alfa, delta, mais R0, gama, alfa, beta. Deixo o delta parado na última posição e fazemos as permutações cíclicas de alfa, beta, gama. Então, isso aqui é uma identidade
que é satisfeita pelo tensor de curvatura de Riemann, calculado sem torção, só com símbolo de Christoffel. Dessa relação e da antissimetria em alfa beta nos dois primeiros índices e nos dois últimos índices, decorre essa famosa relação, que R alfa beta gama delta é igual a R0 gama delta alfa beta. Então, essa relação aqui, que me diz que o tensor de curvatura é simétrico na troca dos pares de índices, troca simultânea desses pares, essa relação aqui é decorrente dessa relação. Então, agora, o que nós vamos ver é que essa relação só é válida se não tiver torção. Se houver torção, essa relação é modificada. Então, já vou colocar isso para vocês. Mas então, sempre que vocês forem usar, muitas vezes em trabalho com relatividade geral, a gente usa essa propriedade, que eu posso trocar os pares de índice e o tensor de Riemann é simétrico. Então, essa propriedade alerta, ela só é válida se não houver torção. Se houver torção, o R calculado com torção vai ter uma diferença. Eu vou mostrar lá para vocês. Então, esse é então, o cara que vai agora calcular. A relação é essa aqui. Vou ver essa relação. Então nós vamos ver o seguinte, a questão é essa aqui. Então, eu quero dizer, se vocês calcularem R, alfa, beta, gama, delta, agora em presença do gama, né? E mais R, beta, gama, alfa, delta, mais R, gama, alfa, delta, isso aqui do lado direito, nós vamos ganhar, aí eu vou deixar isso aqui como para você termos, é igual a termos de torção. Eu não vou dar o resultado para vocês, porque eu acho que nesse momento ele não é importante, nós não vamos usar ele por agora, mas eu estou só dando esse resultado, vocês podem consultar esse resultado aqui. Lembra que eu mandei para vocês o PDF do Gasperini, sabe? Vocês podem consultar. Sala da Gasperini. Podem consultar também o Blagojevich. Então, nesses dois livros, eles trabalham bastante a questão da torção. Então, aí vocês podem consultar. Então, essa relação aqui, então essa relação aqui vai ser R alfa, beta, gama, delta é igual a R gama, delta, alfa, beta, mais termos de torção. Então, essas duas propriedades, elas ressentem da presença de torção. Elas são válidas para o tensor de Riemann, calculado com a conexão de Christoffel, mas não são mais válidas para o tensor de Riemann, calculado com a conexão afim geral, a relação. E aí eu vou dar uma outra relação para vocês também. E essa relação aqui, deixa eu apagar isso aqui, essa relação, ela também tem uma consequência interessante. Ela mostra para nós que o tensor de Hit calculado sem torção, RI, é igual a RI. A gente usa muitas vezes essa propriedade. Na equação de Einstein, justamente, o tensor de Hit, na formalia da relatividade geral, ele é sem torção. Então, ele é simétrico. O tensor de Hit é simétrico, decorre dessa propriedade aqui também. A gente pode mostrar que contraindo, né? Isso aqui com a métrica, a gente vai obter essa propriedade. Então, a simetria do tensor de Hit, ela só é verdadeira se não houver torção. Eu agora vou dar para vocês a expressão do tensor de Hit em presença da contorção. Então, vai ver agora como é que fica o tensor de Hit, qual é a relação entre o tensor de Hit com torção e o tensor de Hit sem torção. Então, é aqui. Então, se eu tiver R, alfa, beta, calculado então com a conexão afim geral, é R0 alfa beta, calculado com 1 gama 0, não é 0, né? Christoffel, então aqui
Mas agora os termos que vêm da torção. Os termos são esses aqui. Então, nabla mi, zero. Nabla zero mi. Atuando na contorção. Kappa, alfa, beta, mi. Menos. Nabla zero, alfa e beta. Vamos ver o que é isso. Menos e gama. Kappa, alfa, beta, gama. Menos kappa, alfa, gama, delta, kappa, delta, beta. Então, tem esse T. Esse T é definido da seguinte maneira, esse T é um único índice. T alfa é o traço, é esse traço da torção. É T alfa, beta, beta. Lembre-se que a torção é antissimétrica nos dois primeiros índices. Então eu posso tirar um traço nos dois últimos índices, não tem problema. Então, esse T aqui é o traço da torção. Então, esse objeto aqui aparece aqui e aqui. Então, essa relação, se eu trocar, vocês podem calcular, então, vocês podem mostrar então que R alfa beta é igual a R beta alfa mais torção, mais termos de torção. Então, a simetria do tensor de Hit, claro, esse pedaço aqui é simétrico. R0 alfa beta é igual a R0 beta alfa. Mas se vocês calcularem o R beta alfa, esses termos aqui, vocês vão poder calcular. Então, vocês calculem o R alfa beta, calculem o R beta alfa e vejam qual é a diferença. Esse termo aqui vai dar zero, vai cancelar, porque R0 alfa beta é o R0 beta alfa. Mas os termos de torção vão sobrar. Então, o tensor de Hit, ele só é simétrico em presença, na ausência de torção. E agora vamos para o escalar de curvatura. Então, o escalar de curvatura, R, ele também calculado sem torção, é o escalar de curvatura que está no Lagrangiano de Einstein. Esse aqui é o raiz de menos G. O R do Lagrangiano de Einstein é o escalar de curvatura sem torção. E aí vão entrar os seguintes termos: mais 2, nabla alfa e alfa, menos T alfa e alfa, mais 1/4 de P alfa, beta, gama, P alfa, beta, gama, mais 1/2 alfa. Opa! Se você, digamos, usar esse princípio de seguir a simetria máxima e usar os preceitos da escola da Kenaton, você tem que botar mais padrão. Kenaton. Eu acho que é o pai do Tutankhamon, não é? O pai dele. Kenaton Acho que era o faraó da luz, né? É, o faraó da luz. Eu acho que o filho dele era o Tutankhamon. Provavelmente. E você botar, em vez de um ômega, botar mais, Sei. você também vai botar mais termos aí. Ah, sem dúvida. Se você tiver campos, vamos dizer assim, se você tivesse tipo assim, um potencial, quer dizer, não, filmar extra. Isso, Poderia ser. isso aí. E qual é a relação entre isso e torção? E estaria dentro dessa escola de simetria máxima. Está em conflito. Então, observe esse termo aqui, gente. O problema é sempre olhando o céu. Ó, T alfa beta gama, T alfa beta gama. Aqui tem uma subtileza. T alfa beta gama, T alfa gama beta. Porque o tensor de rima, o tensor de tensão, ele não é simétrico dos dois últimos índices. Não é. Então, esse termo aqui, é aqui, ó. Aqui é gama beta e aqui é beta gama. Diferentemente daqui. Beta gama, beta gama. Então, esse termo aqui é independente desse. Porque
esse termo aqui, não existe nenhuma propriedade de simetria ou de assimetria dos dois últimos índices. Então, esse termo de fato é independente desse. Então, fica isso aqui. Então, vocês observem o seguinte, que quando nós introduzimos a torção, ao introduzir o termo de curvatura, quer dizer, se a gente escreve isso aqui, ó, raiz de menos g é, que é o candidato ao lagrangiano da relatividade geral, então aqui nós temos raiz de menos g R0. Esse aqui é o sem torção, então o lagrangiano usual de Einstein. Mas vão entrar esses termos. E aí vocês observam, né, vou botar aqui mais a torção, que esses termos de torção, eles têm essa característica, ó, aparece torção ao quadrado. Isso aqui, para torção, é o F μ ao quadrado. Isso aqui é justamente, quem é a torção? É o field strength da Filbin. Então, ó, isso aqui está aparecendo um F μ ao quadrado da Filbin. Então, esse termo aqui, ele incorpora esses termos aqui de torção ao quadrado. Então, e aí aqui, ó, aqui aparece esse traço da torção ao quadrado também. Então, são termos, né? E desses termos aí, se a gente analisar, é que vão sair os gravitons massivos. Isso aí depois eu vou mandar a tese do Carlos Ernast, que aí a gente vai na tese dele, estuda gravitação com termos desse tipo de torção para ver por que isso pode produzir gravitons massivos e em que escala esses gravitons massivos podem aparecer. Então eu vou mandar depois para vocês. Mas assim, já fica claro daqui que eu tenho termos, ó, propagação de torção, porque esses termos aqui são derivados. Isso aqui é uma derivada da Filbin, isso aqui é outra derivada da Filbin, então eu estou dando derivada da Filbin. Então eu estou introduzindo termos que vão se somar com o lagrangiano de Einstein e vão poder produzir graviton massivo. Então eu só queria dar essas relações para vocês, porque geralmente nos livros de relatividade geral não tem muito essas equações não aparecem. No Desarta Gasperini, ele explora isso bem. Então, e outra coisa que às vezes acontece é que a gente manipulando, sem trabalhar muito nisso, manipulando com as propriedades do tensor de Riemann, às vezes a gente acontece de usar relações de simetria que só são válidas na ausência de torção. Então, essa relação é muito conhecida. Entendeu? O tensor de Riemann, de Ritch, ele só é simétrico se não tiver torção. Então, e aquelas propriedades cíclicas, né? O tensor de Riemann, então, algumas propriedades, mas a gente tem que ver aonde é que a torção mexe com as propriedades usuais da relatividade geral. Então, é isso que eu queria só completar a aula de ontem com essas observações aí. E aí agora a gente vai passar para uma outra discussão. Eu vou procurar também esses papers assim, de efeitos da torção para mandar para quem estiver interessado, só ter a referência, se quiser dar uma lida. Dele, né? Tem um physics report do Shapiro. O Shapiro, lá de Juiz de Fora. Vou botar aqui. É brasileiro? Não, ele é russo, né? Já está no Brasil há quase, chegou aqui acho que 96, 16 anos, não fala português também, né? A esposa dele também, ele é brasileiro, mas ele é russo. O Ian Shapiro, ele tem um physics reports. É um physics report muito bom sobre torção. O physics report dele é só sobre torção. Esse physics report, eu tenho a impressão que é 2007, aproximadamente. Esse cara, ele é famoso, não? O Shapiro. Bem mas é bom mesmo? Não, é muito bom, sim, muito bom. As coisas muito boas, relatividade geral e teoria de campos, né, assim, espaço curvo, ele usa muito, ele faz muito cosmologia, com teoria quântica da cosmologia dele, é muito baseado na teoria quântica de cosmologia. Faz trabalho muito interessante. Então, ele tem um physics report, professor Shapiro, que eu acho que é de 2007, muito bom. Quem quiser ler assim, a fenomenologia da torção, ele dá bastante discussão lá e ele relaciona bastante a torção com o modelo padrão. No trabalho dele, ele mostra, né, nesse Physics Reports, a gente tem até um trabalho junto, a gente trabalhou junto com o Guilherme, que a gente fez a orientação do Guilherme, e a gente estudou, e a ideia foi do Shapiro, ele tinha uma ideia clara, e a gente pôde trabalhar nisso, que é mostrar quais são as componentes da torção que se acoplam com o modelo padrão, com os termos do modelo padrão. Então, nesse Physics Reports aqui, ele tenta dar uma fenomenologia para a torção mais ligada à nossa área. Como é que a gente pode detectar efeitos da torção na física de partículas? Procura aí, Saul, se você achar que a gente vai uma referência. Só está dizendo certo? Não, Bonita? De onde é, cara? eu mandei fazer, porque era uma festa de uma amiga. Ah, pô, do Feynman, né?
Fica em pé aí. Oi? Fica em pé aí, dá. Physics is like sex. Não lê aí, ó. Physics is like sex. Sure, it may give some practical results, but doesn't not. That's not why we do it. Muito legal. É do Fábio essa frase, é? Ele faz. Não conhecia, não? Não conhecia essa frase, não, filho. Sure, it may give some practical results, but that's not why we do it. Bacana. Valeu. Pensei que você dava certo nessa camisa. Na Omega Matemática, que fez uma festa assim, todo mundo tinha que levar alguma coisa de matemática. Original, né? Ah, legal, é. Você mandou fazer, foi bonita, cara. Eu também fazer. Vou fazer aqui no centro. Ah, legal, bacana. Então tá, Você tem alguma ideia do nome do artigo? Eu coloquei Ilia Shapiro, Physics Reports. Não está aparecendo coisa muito original. Torsion Theory, eu acho que deve ser esse aqui, ó. Está no archive. Está no archive, entra no archive, pessoal. Se você entrar no archive, já diz onde foi publicado. Né? Então esse artigo do Shapiro, Torsion Theory and Possible Observables. não fiz reports. Está no Happy Hour, cara. Engraçado, não tem, ele já é um físico report, não tem dúvida, só que a 98. Então ele. Esse aqui não, desculpa. Esse aqui foi publicado. Então não é esse não, é o outro. Esse aqui foi publicado no Vira, volta lá, desculpa. Vamos dar uma olhadinha. Eu acho que ele tem não físico. A Physics Report, isso não é esse aqui, já Shapiro 2004. Então, mas esse More Science? Porque é Physics Report, não é isso. Mas aí imagina que seja uma bibliografia. Então aqui se a gente achar a bibliografia, a gente entrar na bibliografia. Então, mas acho que não dele. Não, é Physics Report, dele sim, deve ser ele só. Eu acho que esse trabalho ele fez com o Borbar, mas eu acho que ele deve citar esse Physics Report. Eu tenho ele citado em alguns artigos nossos aqui, mas é porque é melhor ir direto na fonte aí, procurar o Physics Report. E vale a pena. Então, quem quiser ler um pouco mais sobre efeitos da torção, seja em relatividade, em física de partículas, a gente daqui a pouco levanta a referência. Mas é o Ilia Shapiro, anos 2000, alguma coisa. Bom, vamos agora começar uma outra coisa que vocês, alguns de vocês já devem conhecer, mas que vai ser importante. O Eduardo Rodrigues, nas aulas dele, vai precisar um pouquinho, que é reescrever algumas equações da relatividade em geral. 2002. 2002, não? Physical Aspects of the Space-Time Torsion. Então o que é Physics Report? Então Physics Report, aqui me diz 357, né? É o paper do Shapiro ali, ó. Physics Reports 357. Ano 2002? Ano 2002, isso. Página 113 e 213. 113. Então, foi um artigo grande, né? Ele levou várias vezes escrevendo isso aí. Então, então vale a pena fazer, e é de 2002, claro, depois disso algumas coisas apareceram, mas ele já dá o que é clássico sobre torção, aplicações em física de partículas, é interessante. Então, vale a pena vocês terem essa referência. Bom, então, vamos aqui a começar a falar dessas formas diferenciais de um modo bem pragmático. Não vou ficar trabalhando detalhes, assim, quer dizer, importantes, né? Não são detalhes, na verdade, são aspectos matemáticos. Fazer uma coisa assim, só para utilizar, que o Eduardo vai precisar. Então, a ideia das formas diferenciais, as formas diferenciais nada mais são do que tensores antissimétricos, completamente antissimétricos. Então, elas são tensores de natureza completamente antissimétrica. Ou seja, são tensores que, sempre que eu trocar dois índices vizinhos, ele é antissimétrico. Então, a gente tem propriedades, né, de ciclicidade. Por exemplo, um tensor, duas formas, um tensor. Então, a gente tem como categorizar. Então, o que a gente chama de uma P-forma, vamos colocar. Então, supor que eu esteja num espaço de dimensão. A dimensão do meu espaço é D.
Eu estou no espaço de dimensão D. E eu vou pegar, então, uma P-forma. O que é uma P-forma? Uma P-forma é um tensor antissimétrico, completamente antissimétrico. Um tensor completamente antissimétrico de rank P. Então, um tensor completamente antissimétrico de rank P. Então, por exemplo, então é claro, uma zero forma é um campo escalar. Então, a gente vai usar a zero forma, caso mais primitivo de uma P forma, é uma zero forma, que é um campo escalar. Uma 1 forma, um tensor que só tem um índice, ele é antissimétrico, ele não tem propriedades de antissimetria, porque ele só tem um índice. Então, é uma 1 forma. Também nós classificamos, então, o campo vetorial, ele é tomado como sendo uma 1 forma. Agora, a primeira forma não trivial é a 2 forma. Então, a 2 forma é um tensor, 2 índices antissimétricos. Uma 3 forma, para a gente ter uma ideia. Então, ele vai ser um objeto, vai ser x, c, mi, mi kappa, igual a c, mi, kappa, mi, é igual a c, kappa, mi, é igual a menos c, mi, mi kappa, é igual a menos c, mi, kappa, mi, é igual a menos c, kappa, mi. Então, esse é um tensor completamente antissimétrico de rank 3, é uma 3 forma. Portanto, claro, se ele tem 3 índices, né, os 3 índices vão ser sempre distintos. E as permutações entre eles não vão diferir umas das outras por um sinal. Então, o número de componentes desse objeto aqui, né, esse objeto aqui é de rank 2. Então, o número de componentes dele é D2. Ou seja, D fatorial sobre 2 fatorial, D menos D fatorial. Essa é a combinação de D, P a P. Então, a 3 forma, ela vai ter D, 3 componentes. A combinação de D 3 a 3, ou seja, D fatorial sobre 3 fatorial, D menos 3 fatorial. Aí, obviamente, como um tensor ele é completamente antissimétrico, num espaço de D dimensões, se eu tomar uma D mais uma forma, ela é zero, porque pelo menos um par de índices vai ser igual. Então, a gente consegue chegar até a D forma. Então, a D forma, que é a forma mais elevada, ela tem, será um objeto T com índice I1, I2 e D. Então, é claro, ele tem D índices, todos têm que ser diferentes, porque ele é completamente iniciado, não pode ter nenhum par. Então, a D forma, ela tem uma única componente. Então, ela é equivalente, né, de uma certa forma, né, ao escalar. Então, a gente tem uma relação, quer dizer, uma P-forma tem tantas componentes quanto uma D menos P-forma. Então, a P-forma e a D menos P-forma têm o mesmo número de componentes. É o que, então, estabelece entre elas uma relação de dualidade. Nós podemos, então, escrever que o dual de uma P-forma, dizer, esse objeto aqui, T-til, T-chapéu, T-til, I1, I2, né? I, D menos P. Então, esse objeto aqui vai ter D menos P índices, que é o dual, a gente escreve dessa forma, vai ser 1 sobre P fatorial, epsilon, I1, I2, Claro, o epsilon, o leptímetro, naquela dimensão, ele tem que ter D índices.
e aí ele vai estar contraído com os índices do tensor da P-forma. Então, essa é a relação de dualidade. Então, uma P-forma, ela é dual a uma D menos P-forma, por causa dessa relação aqui. Então, as formas, elas são, na verdade, os tensores antissimétricos. E nós sabemos, então, já dos nossos cursos aí, que essas P-formas, elas têm simetria de Cabet. Pode sempre ter uma simetria de gauge, uma P-forma, fazendo, né, uma transformação, a variação. Não sei se eu pegar uma P-forma, né, delta aqui, vamos só lembrar um instantinho só. Então, se eu pegar uma teoria, né, pegar uma U-forma, a variação de gauge de uma U-forma é o gradiente de um escalar. Se eu pegar uma 2-forma, a variação de gauge de uma 2-forma seria o rotacional de um vetor, né? Que é o chamado campo de Calvi-Ramon, as 2 formas de Calvi-Ramon. Então, se eu pegar, por exemplo, uma 3-forma, eu posso impor essa simetria de gauge. Dmi de um gama mi kappa mais dmi de um gama kappa mi mais d kappa de um gama mi. Lembrando que esse parâmetro da transformação é uma 2-forma. Então a gente pode sempre trabalhar com P-formas, né? P-formas de gauge. Isso é um estudo muito interessante. É um estudo que volta e meia vem à tona, tem várias contribuições interessantes sobre teorias de gauge para P-formas. Deu grandes contribuições a essa área, né? Teorias de calibre, teorias de gauge para P-formas. P-formas de gauge foi Townsend, o Chris Howe e no Chile, o Teitelboim. Ele é chileno? Chileno. Só que agora ele mudou de sobrenome, o nome dele não é mais Teitelboim. Eu acho que tem um sobrenome diferente agora. Ele descobriu que ele era filho adotivo, tem uma história bonita de vida, ele tem uma história de vida interessante, e aí ele rebatizou-se com o sobrenome novo dele. Mas os papers dele continuam sendo Teitelboim, né? Os papers mais antigos são Teitelboim. E aí ele fez uns estudos muito interessantes também sobre quantização de P-formas de gauge. Então, as P-formas de gauge, elas aparecem muito na supergravidade, nas teorias de cordas. Então, vale a pena, quer dizer, se conhecer o que são as P-formas de gauge. Então, gauge P-forms. Então, isso foi estudado por vários autores. Townsend fez muitos trabalhos sobre isso, Townsend tem uma militância grande sobre isso, Teitelboim, acho que tem uns trabalhos até mais recentes também, do próprio Townsend com o Bergshoff. Então, tem uma literatura que vocês podem procurar sobre gauge P-forms. Tá? Bom, essa é uma discussão importante. Agora, como é que a gente pode trabalhar com as formas? Então, a ideia das formas é cria-se um produto. A gente expressa, então, uma forma, cria-se um produto, que é o chamado produto, que é uma generalização do produto vetorial, que é o chamado produto wedge, em inglês. Então, nós introduzimos uma base. Então, a base que se introduz para relacionar as formas são as diferenciais das coordenadas. Então, por exemplo... Para que essa base? Desculpa. Oi? Para que essa base para a gente expressar as formas. Por exemplo, se eu pegar uma forma, então eu expresso uma forma de gauge, é esse objeto. Por isso aqui eu vou criar uma álgebra para trabalhar com as formas. Então isso para mim aqui é uma forma de gauge. Depois, quando eu for expressar a 2 formas, nós vamos fazer produtos antissimetrizados desses elementos aqui de linha. Então, nós vamos agora introduzir um produto que é a generalização do produto vetorial dxi, o edge dxi, exterior, a gente chama de produto exterior, né? A tradução às vezes é produto exterior product, que a gente traduz como produto exterior. Então, esse produto exterior ele tem essa origem, ele é antissimétrico, é um produto que é antissimétrico.
Então é como se fosse um produto vetorial, é a generalização do produto vetorial. Depois eu posso introduzir a três formas, uma base para três formas, dxi, dxi, dxk. Isso aqui significa que esse produto aqui é como dxi, dxi, dxk é igual a dxi, dxk, dxi e assim vai. Então é um produto completamente antissimetrizado. E aí a gente expressa duas formas desse modo aqui, 1 sobre 2, dmi, dxmi, dxi. Depois eu pegar três formas, eu expresso 1 sobre 3 fatorial, c, mi, k. Esse fatorial é para poder não repetir, não contar a mesma vez a mesma configuração. Só para vocês terem uma ideia, quando eu esteja no espaço tridimensional, né? Se eu estou no espaço tridimensional, a máxima forma que eu posso ter é a três formas. Então, se eu estou no espaço tridimensional, por exemplo, eu teria a mi, né? Lá vai ser o ax, dx, mais a y, o a2 dx, não faz? A1 dx1, vamos colocar assim. Desculpa, professor, falou, mas por que a constante ali na frente? A constante você vai ver já para evitar a supercontagem da mesma componente. Olha só, se eu fizer esse b, ele vai ser o meio de b, porque o produto é assimétrico, vai ser b12, dx1, dx2, mais o meio de b13, dx1, dx3. Então, 1 com 2, 1 com 3. Agora, 2 meio de b21, dx2, dx1, mais o meio de b23, dx2, dx3. 2, 1, 2, 3. E agora, mais o meio de b31, dx3, dx1, mais o meio de b23, dx2, dx3. Então, somei sobre todas as possibilidades, porque, como o produto é antissimétrico, eu nunca vou poder ter 1 com 1, eu vou ter 1 com 2, 1 com 3, 2 com 1, 2 com 3, 3 com 1, 3 com 2. Aí a gente vai olhar, dx1, dx2 é igual a dx2, é igual a menos dx2, dx1. Mas esse cara também é menos esse. Então, esses dois termos se somam. Então, esses dois termos aqui se somam e o fator meio desaparece. Então, o fator é justamente evitado por isso que vão sempre aparecer P fatoriais combinações que vão dar o mesmo termo. Então, para evitar a supercontagem, a gente normaliza com 1 sobre P fatorial. A mesma coisa vai acontecer com o 3 e o 3, 1 e o 2, 3 e o 3, 2. Então, a gente coloca aquele P fatorial justamente para evitar a supercontagem. Ao mesmo tempo vai aparecer P fatorial vezes, né? Beleza. Então, isso aí é a duas formas. E aí, só quero mostrar para vocês que isso tem uma... Como eu colocar? Deixa eu ver a nossa duas formas. Eu vou colocar aí P1, 2. dx1, dx2, mais b 2, 3, dx2, dx3, mais b3, 1, dx3, dx2. Bom, e aí a três formas. Se eu fizer a três formas, vai ser, não vai ter outra possibilidade, vai ser C1, 2, 3, dx1, dx2, dx3. Apenas uma componente. Então, de fato, uma três forma em 3 dimensões, ela é equivalente, ela tem tantas, é um escalar, ela tem tantas componentes como um escalar. Então tá, isso aí é só, e a gente pode introduzir o produto, né, de fórmulas. E aí, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar, imaginar o seguinte, que eu multiplico, para a gente ter uma ideia, multiplicar uma uniforme por outra uniforme. Suponha que eu tenha uma uniforme A
E aí eu vou introduzir o produto exterior de uma uniforma A por uma uniforma V. Então eu tenho um produto de duas uniformas. Então, isso aqui, a primeira forma é essa aqui, é a mi dxmi. E a segunda forma é bmi dxmi. E aí eu agora acomodo os coeficientes aqui na frente. E aqui eu vou ter o produto de dxmi e dxmi. A vezes feia. Pergunta da B. Então suponha que B seja uma uniforma. Agora B é duas formas. Uma uniforma A e uma uniforma B. Uma uniforma A e uma uniforma B. Aí formei uma duas formas. Então, claro, se isso aqui é antissimétrico, eu vou antissimetrizar aqui. Vou botar no meio de a minha BI menos ali BI. E aqui dxmi. E aí, então, isso aqui vai fazer o papel do meu CMI. Então, a minha duas formas, na verdade, ó, é o produto vetorial, é o produto antissimetrizado. Então, se eu pôr em 3 dimensões, né? Então, se eu pôr em 3 dimensões, por exemplo, se eu pôr em D igual a 3, eu vou ter C12 é A1 D2 menos A2 D1. Vou ter C23 é A2 D3 menos A3 D2. Eu vou ter o C31 é A3 D1 menos A1 D2. E aí a gente observa, quem é o C12? C12 é justamente a componente 3 do produto vetorial. Isso aqui é a vetor B, componente 3. Então a gente começa a ver que, por exemplo, o produto de duas uniformes, na verdade, ele está dando um tensor de rank 2. Só que esse tensor de rank 2, quer dizer, o que a gente vai ter é isso aqui, ó, o C mini, ele é epsilon mi. Aqui eu estou supondo que esse espaço é euclidiano, apesar de eu ter colocado índice bi e índice mi, eu estou supondo que a métrica é euclidiana. Eu não vou colocar índice e botar. Mas isso alteraria alguma coisa? Não, essa métrica é o epsilon, né? O tensor de Levy-Tiller está em cima, é diferente do Levy-Tiller embaixo. Tá, mas formalmente é a mesma coisa. Vamos colocar então, vamos manter isso aqui, epsilon, mini, capa, e aqui eu teria aqui o produto vetorial. A dualidade é essa aqui, ó. A vetor V, componente capa. Então, o que a gente está observando é o seguinte, é que a duas formas, que é o produto de duas uniformes, é justamente o dual do produto vetorial. Então, o que a gente está vendo é que o A, o S, ele está dando base, quer dizer, está dando uma duas formas C. E essa duas formas C é uma duas formas que é o dual de um vetor, que é o dual do produto vetorial. É como se fosse o A, o A vetor B dual. Então a gente começa a relacionar o produto de formas, né, com o que a gente conhece. Só estou dando um exemplozinho simples. Então, a ideia que é só para vocês perceberem é o seguinte: o produto de formas, ou o produto o produto de formas, ele tem uma propriedade de antissimetria ou simetria, vamos colocar aqui. Sempre que a gente pegar, por exemplo, uma uniforme, né? Vou pegar aqui uma uniforme. Isso, perdão. Então, o produto A, ele é igual a menos BA. Estamos dando antissimetria. Porém, vocês observem, se eu tiver uma uniforme, e passar, se eu pegar esse objeto, eu pegar uma uniforme e multiplicar por uma duas formas, vamos dizer que esse C aqui seja uma duas formas. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a mi dxmi
E tenho aqui duas formas no meio de C capa lambda, dx capa, dx lambda. Então, esse objeto é uma forma. Então, eu vou formar aqui o seguinte objeto, no meio do AMI, C capa lambda, dx mi, dx capa, dx lambda. Mas esse produto ele é antissimétrico. Então, dx mi, dx capa, pode copiar aí que eu vou dar uma parada. Dx mi, dx capa é menos dx capa, dx mi. Então, se eu trocar o mi com capa, eu ganho um sinal menos. Depois, eu posso trocar. Aí eu vou ficar dx capa menos dx capa, dx mi, dx lambda. Por quê? Porque a forma, esse produto aqui é antissimétrico. Então, troquei capa com mi. Mas agora eu posso trocar o mi com lambda. Então, eu vou ganhar outro sinal mais. Então, isso aqui vai ficar dx capa, dx lambda, dx mi. E aí eu reagrego. O dx capa, dx lambda com c capa, então isso aqui está dando A exterior C igual. Aí, ó, o meio de C capa lambda, dx capa, dx lambda é o C. E o A passou para trás. Então, como esse aqui é uma forma ímpar, e esse aqui é uma forma par, eles comutam. Por quê? Sempre que eu tiver uma forma ímpar, e aqui a segunda forma for par, ela vai passar por aqui e vai dar um número par de vezes, o sinal se compensa. Então, a gente sempre vai ter, quer dizer, a gente vai, se eu pegar, por exemplo, então a gente vai ter sempre esse produto, né? E sempre que eu tiver vamos dizer assim, uma P-forma, se eu tiver uma P-forma e fizer o produto exterior por uma Q-forma, claro, vai dar uma P mais Q forma. Então, a gente vai ter uma P mais Q forma. E nenhuma forma pode ter mais do que D dimensões, porque senão dá zero. Toda P mais 1 forma, toda P mais 2 forma é zero, porque eu tenho que ter todos os índices diferentes. Mas aí se eu tenho P mais 1 índice, pelo menos o par tem que ser igual, vai ser repetido. Então, claro, então, nesse caso, P mais Q tem que ser menor ou igual a D. Eu nunca posso produzir uma forma, as formas que são produzidas com dimensão, com índice, né, um ranking maior do que D, vão ser sempre nulas. Então, as formas não triviais, elas podem ter no máximo ranking D. No máximo. Então, por exemplo, vou supor que eu tenho AP, BQ, dando uma P mais Q forma. Tá? Agora, a pergunta é, será que então, quando eu vou passar por isso aqui, né, então eu vou ter AP, uma P-forma multiplicando uma Q-forma. Se eu trocar a ordem, então aqui eu vou ter uma Q-forma multiplicando uma P-forma. Agora, o que vai acontecer quando eu trocar a ordem? Esse cara aqui é uma Q-forma. Então, o último índice daqui, ele vai passar pelos Q objetos. Então, ele vai produzir menos 1 elevado a Q sinais menos, né? Só que suponha que eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui seja dx mi, dx mi. E esse segundo aqui seja dx capa, dx lambda, dx rho. Então, para eu comutar essas duas formas, eu tenho que trazer todo mundo que está para cá. Então, esse índice aqui, ele vai passar por aqui 3 vezes. Então, esse índice aqui, ele vai passar Q vezes por aqui. Então, produz um fator menos 1 aqui. Depois, o outro índice vai fazer a mesma coisa, vai passar menos 1 aqui. Depois, o outro índice vai passar menos 1 aqui. Então, no final, eu vou produzir menos 1 elevado a QP. Menos 1 elevado a Q elevado a P. Então, a comutatividade ela vai estar ligada a esse fator PQ. Se o produto PQ for par, as duas formas comutam. Se o produto PQ for ímpar, as duas formas anticomutam. Então, essa é a álgebra
é o chamado produto exterior. Eu não vou me deter muito sobre ele, porque vocês podem manipular um pouquinho mais. Eu quero só mostrar para vocês o essencial, que é mais importante agora, que é o chamado a derivada exterior. A gente chama de derivada exterior. Nas férias, né, quer dizer, já vou fazer um curso aí em janeiro, fevereiro, dessas nossas atividades de verão, eu vou fazer um curso de introdução às formas diferenciais para graduação. E vão fazer o eletromagnetismo em termos das formas. Aí vamos fazer um curso mais detalhado, mais rigoroso. Rigor não, mas cuidado. Essas atividades de verão vão ser quantas aulas? Desse curso. Eu vou dar mais ou menos, eu acho que eu programei para dar esse curso de forma diferenciada em 12 horas. Tipo assim, 3 encontros de 4 horas, ou. Vamos ver, vou combinar com você, vai ser 12 horas. Vai ser filmado. Vai ser. Então aí, isso aqui é o produto de volta. Então, se eu multiplicar formas, eu vou somando o range das formas. Agora tem uma operação importante, que é o que vai generar essa operação que é chamada de derivada exterior. Ela vai generalizar para nós a ideia de gradiente. Ela é uma generalização do gradiente da divergência do rotacional. Nós vamos introduzir essa chamada derivada exterior. E ela é um produto que é definido da seguinte maneira. Se nós tivermos uma P-forma, a derivada exterior dessa P-forma, ela é feita de tal, vamos supor que eu tenho essa P-forma 1 sobre P fatorial a Mi1 até Mi e aqui dx Mi1 exterior dx Mi. Quando eu tenho isso aqui. Então é uma definição. A derivada exterior de uma P-forma, ela vai ser uma P mais 1 forma. Então a derivada exterior, ela acrescenta uma ordem na forma. Vai ser uma P mais 1 forma com componente definida como sabe. Então vai ser o seguinte, a derivada exterior da P-forma, ela vai ser, então eu sei que ela vai ficar 1 sobre P fatorial, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar a derivada, mas a gente faz o seguinte, a gente tira aqui uma derivada no índice Mi desse objeto. Tira a derivada Mi do lá, Mi1 a Mi da seguinte maneira, eu boto aqui dx Mi1 dx Mi e aqui dx. Então ela é uma P mais 1 forma por isso. Eu acrescentei, aqui eu tinha uma P forma e agora apareceu esse elemento extra. Então é o dxi dmi. Então só para a gente ter um exemplo, vamos dizer que eu esteja num espaço de 3 dimensões e que eu tenha uma uniforme. Eu vou pegar a derivada de uma uniforme. Então eu vou dizer que eu tenho uma uniforme. Então a Mi dx. Então a derivada. É um elemento de uniforme, né? Oi? Um elemento infinitesimal de uma forma. A base são os elementos infinitesimais. Vai dar duas formas. Quem vai ser essa duas formas? Vai ser a derivada Mi do AMI dxi dxi. E aí, ó, fica claro. Como isso aqui é assimétrico, eu vou pegar um meio do DI AMI menos DI. Eu acho que você pode até. Bom, não vou definir com esse cara aqui atrás. Deixa né? A minha menos DI menos DI. E aí,
dxi, dxi. Então vocês estão observando, ó, quem é esse objeto aqui? Esse objeto aqui nada mais é do que o rotacional no ar. Então, a derivada exterior de uma forma me dá uma duas formas que está fazendo o papel do rotacional. Suponhamos, agora só para ter uma ideia, que eu fosse